Pai ausente na visão sistêmica familiar. Vamos começar pelo começo. Como surge um pai? Quando o filho nasce? Quando ele assume a paternidade no registro civil? Quando ele descobre que aquela criança, que antes ele não sabia que existia, é sua filha ou seu filho? Não. Um pai surge muito antes disso. Quando o espermatozoide vitorioso, após longa viagem em companhia de seus concorrentes, saindo dos canais do órgão reprodutor masculino, percorre os caminhos dos canais do órgão reprodutor feminino, encontra o óvulo e os dois se tornam um só. Esse momento mágico é de puro amor na natureza, e aqui as personagens humanas não controlam o acontecimento. A natureza é soberana. A mulher não estava preparada, o homem só queria sair aquela noite. A mulher racionalizou que ela tinha planos profissionais. O homem era jovem demais, a mulher também. E o casal, embora já casado, estava juntando dinheiro e sem planos de ter filhos. Nunca é o momento. Observem isso. Quase nunca é o momento. Vamos refletir por alguns segundos. Alguém já conseguiu deter a ressaca do mar, a ventania, o eclipse do sol, da lua? Todos nós nos enganamos sobre o poder de interferir na natureza. E ela, a natureza, substitui sem piedade os maus jogadores no palco da vida. É preciso estar sendo útil, ser funcional para que a natureza considere uma pessoa digna de existir. Esse ponto de vista parece cruel, mas é bem mais real do que imaginar que merecemos estar no planeta sem nenhuma participação. Para a criança que nasce, é considerado direito básico pertencer a seus pais e a seu grupo familiar. Em caso de adoção, os pais adotivos devem permitir o acesso ou o conhecimento dos filhos adotivos sobre sua condição e, na medida do possível, saber quem são seus pais biológicos. É indispensável diferenciar pai ausente de pai omisso. Porque o pai ausente é aquele que não está presente, que não assumiu sua responsabilidade de pai, não registrando a criança, não tendo contato físico com ela. Também é aquele pai que não visita seus filhos quando separado ou divorciado. Já um pai omisso é aquele que, mesmo presente fisicamente, não participa. Ele não colabora financeiramente com a esposa para o sustento dos filhos, ele não se posiciona sobre a criação dos filhos, ou seja, pouco ou nada exerce a função paterna. Eu vou ler aqui o relato de um filho de pai omisso. Ele diz: eu guardava um tremendo ressentimento contra ele, porque sempre evitou o confronto comigo. Ele jamais me deu, durante toda a minha vida, qualquer frase de orientação, por mais que eu provocasse. Ele tinha uma alma encapsulada, e isso me fez ficar ressentido com ele. Bom,
Também é preciso olhar de todos os ângulos, pois algumas mulheres agem como se os homens e os pais não tivessem direitos sobre os filhos. E para exemplificar o dano que essa atitude pode causar, eu cito a fala de uma mulher, extraída do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Ela diz: só depois que meu pai se afastou para muito longe, depois de se divorciar de minha mãe, é que ficou claro como foi importante para mim procurá-lo e achá-lo, apesar de tudo de mal que minha mãe disse dele. Importante também observar que quando há uma segunda união, na qual a mulher leva seus filhos, os filhos do primeiro casamento, o segundo marido não pode ocupar o lugar de pai. Ele não é o pai desses filhos. Bert Hellinger observou, após algumas constelações realizadas, que os casos de vício estavam relacionados a pessoas que tiveram uma imagem negativa do pai. Muitas das vezes, por meio de críticas feitas pela mãe ou por outros familiares. Esse comportamento, que muitas das vezes começa como um desabafo e pode ir até as vias de acusação, impede que a criança tome o seu pai. Pode ocorrer mais tarde que se torne uma pessoa viciada, numa atitude inconsciente de se vingar. Porém, nem sempre a ausência física do pai vai acarretar um prejuízo. Existem casos, e eu cito aqui o caso de um homem que ele não tinha conhecido o pai, porque o pai morreu na guerra antes dele nascer. Só que, como a mãe dele tinha amado e respeitado tanto o marido, isso era o suficiente para que ele ficasse bem com relação à imagem de pai. E apesar de ele sequer ter conhecido o pai após o nascimento. Uma das consequências do pai ausente é o surgimento da parentificação. Ocorre parentificação quando os filhos representam o papel de pais, pai ou mãe, dos próprios pais. E é mais frequente do que você pode imaginar. Ocorre quando não foi possível a relação com um dos pais. Como exemplo, a filha que assume o papel de mãe do pai viúvo. O filho que assume o papel de pai da mãe separada. Alguns comportamentos muito comuns na parentificação são, por exemplo, bancar financeiramente o pai e ou a mãe, não se casar para continuar perto dos pais, fazer programas de lazer somente com pai ou mãe, E um fenômeno interessante que se observa após o comportamento de um pai que vai embora é que os filhos ficam do lado de quem foi injustiçado. No caso, seria o da mãe. E é assim que funciona a sistêmica familiar, e com raríssimas exceções. Bom, vamos então falar, do que pode ser feito, no relacionamento de casal, É importante que o casal observe que num relacionamento, quando um parceiro dá mais ou recebe menos, enfim, o relacionamento fracassa. E por isso é muito importante se observar, sobretudo quando se tem filhos, essa dinâmica de receber e dar.
Sobretudo também porque a separação é um desafio muito grande para os filhos lidarem. E o mais importante, né? Como é que a gente recupera a saúde emocional de quem tem ou teve um pai ausente? O Bert Hellinger diz que a raiva é um caminho de aproximação sem amor. Né? Então, quando a criança se torna adulto, ela pode olhar para suas feridas através de um processo terapêutico. E nesse processo ela pode recuperar partes perdidas do afeto paterno. Aquela figura paterna negativa, ela necessita ser olhada. E nunca se deve falar em perdoar um pai, porque um filho, ele não terá esse poder. E enquanto se é terapeuta ou psicólogo, é preciso estar atento para não cair na história que sempre é contada, pois nem sempre a história contada equivale à realidade. E sistemicamente, a terapia só consegue ajudar quando o profissional dá lugar ao excluído em seu coração. E pouco importa se esse excluído é o pai ou a mãe. E em alguns casos é preciso entender o emaranhamento que levou o pai a se tornar ausente ou omisso. No sistema familiar existem vítimas que se tornam perpetradores. E muitas das vezes é disso que se trata. Eu cito como exemplo uma constelação na qual a filha não conseguia ir adiante na carreira, na profissão. E então se viu o grande rombo que o abandono do pai havia causado em sua vida. Só que, na verdade, quando se avançou mais na sessão da constelação, ficou evidente que a raiva dela era uma raiva adotada da mãe. E por isso era tão desproporcional. E quanto ao seu pai, este havia sido adotado. Ele não conheceu o pai biológico nem a mãe biológica. E isso para ele foi a razão para abandonar não somente a primeira esposa, mas também a segunda esposa, sempre que nascia um filho ou filha. O nascimento de uma criança, para ele, era o gatilho que remetia ao seu próprio abandono pelos pais. O entendimento sistêmico é para aqueles que estão dispostos a se desprender de mágoas pessoais e mágoas adotadas. Quando se consegue enxergar para além das nossas questões, então, se tem uma visão mais ampla da teia, né? É uma teia, a teia familiar, é possível recuperar aos poucos os relacionamentos que ficaram mal resolvidos. Bom, sobre pai ausente, é isso que eu queria falar. Importante, você que ficou curioso, né? Eu quero falar sobre o e-book da constelação original, A Constelação na Água. Porque esse e-book foi lançado por mim. Se você tem curiosidade, né? Gostou da visão sistêmica, se você já é terapeuta ou está curioso com as soluções para o sistema familiar, se você tem questões para resolver, a leitura desse e-book é fundamental. Né? O autoconhecimento, ele só é completo quando temos a visão do sistema, a visão do todo. E eu garanto que você vai amar a leitura de fácil entendimento desse e-book. Vai lá no link do meu perfil, né? E querendo, adquire, né? Ele está com um preço bem justo e você não vai pagar frete porque o e-book vai direto para o seu e-mail no mesmo dia.